Resolva a inequação 4 cosseno ao quadrado de x menor ou igual que 3. O exercício dá uma dica: faça a substituição de t por cosseno de x e resolva a inequação 4t ao quadrado menor ou igual que 3. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos efetuar uma substituição e vamos atribuir então que t é igual a cosseno de x. Então isso daqui se transforma em 4, cosseno vale t, como aqui nós temos cosseno ao quadrado, vai ficar t ao quadrado menor ou igual que 3. Agora vamos resolver essa inequação, tá? Então essa inequação a gente vai resolver passando esse 3 para a esquerda negativo. Então nós vamos ter 4t ao quadrado menor ou igual, 4t ao quadrado menos 3 menor ou igual que 0. Então a gente tem que determinar para que valores de t esse lado da inequação fica negativo. Então a gente vai fazer o estudo do sinal dessa função aqui, tá bom? Então eu tenho uma função y do tipo 4t ao quadrado menos 3. Vou encontrar as raízes dessa função aí. Uma equação de segundo grau, tá? Ela é incompleta, então a gente consegue resolver quando igual a 0. Nós temos 4t menos 3 igual a 0. Esse menos 3 vem para cá, fica 4t ao quadrado igual a 3. Vamos dividir ambos os lados por 4. Vamos ter então t ao quadrado igual a 3 quartos. E vamos extrair a raiz quadrada de ambos os lados. Então, raiz quadrada de t quadrado, isso é módulo de t. Isso daqui, raiz de 3 quartos, é raiz de 3 dividido por raiz de 4. Tá? Raiz de 4 é 2 e módulo de t pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, meu t é igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Vamos agora construir o gráfico por meio dessas raízes aí. Então, mais ou menos raiz quadrada, raiz de 3 sobre 2, tá aqui, né? Raiz de 3 sobre 2, aqui raiz de 3 sobre, menos raiz de 3 sobre 2, intercepto em menos 3 o y, então a nossa parábola é essa daqui, certo? Essa é a nossa parábola. Para que valores dessa parábola nós temos, para que valores de t nós temos imagens negativas? Exatamente entre esse intervalo, né? Aqui é negativo porque a função está abaixo de t, tá bom? Então o que nos interessa é esse intervalo aqui, de menos raiz de 3 sobre 2 até raiz de 3 sobre 2. Portanto, a nossa solução vai ser solução em t, né? Em t vai ser t pertencente aos reais, tal que t seja maior ou igual que menos raiz de 3 sobre 2. Por que igual? Porque é bolinha fechada, né? Até raiz de 3 sobre 2. Mas a questão é essa, a gente não tem que resolver em relação a t. Nós temos que resolver em relação a x. Então, quem é meu t? Meu t é cosseno de x. Então agora a gente vai ter que trabalhar do seguinte modo. No lugar do t, a gente coloca cosseno. Então agora a gente vai ter que fazer o estudo, tá? De cosseno de x ser maior ou igual que menos raiz de 3 sobre 2 e menor que raiz de 3 sobre 2, tá bom? Eu vou apagar aqui e já volto. Bom, agora vamos fazer o estudo, né, de que valores de x esse intervalo aqui se confere. E para isso eu vou desenhar então aqui um ciclo trigonométrico. Tá bom? Então vou tentar desenhar aqui. Então nós temos aqui o nosso ciclo trigonométrico, onde aqui nós temos os eixos, o eixo do cosseno e aqui o eixo do seno, certo? Vamos lá. O exercício fala que cosseno tem que ser maior que menos raiz quadrada de 3 sobre 2 e menor que raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá? Então, se a gente pegar o eixo dos cossenos, aonde que está raiz de 3 sobre 2? Se você
verificar, raiz de 3 dividido por 2 é 0,87 mais ou menos. Né? Lembra que o raio do nosso ciclo trigonométrico ele é unitário, certo? Então 0,87 está mais ou menos aqui assim, certo? Mais ou menos aqui assim, tá? Ou seja, esses valores aqui, ó, de arco, após essa reta que eu coloquei aqui, não nos interessa, porque vão ser valores maiores que raiz de 3 sobre 2. Tá? Então aqui, raiz de 3 sobre 2. Tá? A questão é a seguinte, quais são, né, os arcos aqui limites? Ou seja, qual é esse ângulo aqui e qual é esse ângulo aqui? Nós temos que verificar. No primeiro quadrante, né, cosseno, o arco cujo cosseno resulta em raiz quadrada de 3 sobre 2 é 30 graus. Tá? Então aqui eu vou apagar e vou colocar 30 graus. Ou melhor, vou colocar em radiano, pode ser? Vou deixar em grau e radiano. Tá? Então 30 graus em radianos é π sobre 6. Certo? Aqui no quarto quadrante é só a gente verificar qual é o arco côngruo a 30 no terceiro quadrante. E é muito simples, é só fazer 360 menos 30, que vai dar 330 graus. Tá? Ou em radiano você faz 2π menos π sobre 6. Isso daqui vai dar mínimo 6, vai dar 12 menos 1, então vai dar 11π sobre 6. Tá? Então 330 graus em radianos é 11π sobre 6. Tá bom? Então fizemos análise para esses valores aqui. Então, o que nos interessa são esses valores aqui, né? Para cá e para cá. Que são menores que raiz de 3 sobre 2. Depois nós temos menos raiz de 3 sobre 2, que está no lado oposto, né? Então mais ou menos aqui assim está o nosso menos raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Menos raiz de 3 sobre 2. Então a gente vai ter que fixar aqui e fixar aqui. Tá bom? Então esses valores para cá não nos interessa. Tem que ser valores maiores que menos raiz de 3 sobre 2. Então são valores à direita. Então o nosso intervalo que a gente vai usar é esse intervalo aqui e esse intervalo aqui. Tá bom? Esses dois biquinhos aqui a gente tem que tirar da nossa solução. Só que a gente também tem que determinar qual é o arco côngruo a 30 graus no segundo quadrante. Tá? No segundo quadrante a gente faz o seguinte. Faz 180 menos esse ângulo, que dá 150 graus. Ou se você quiser em radiano, π menos π sextos vai dar 6π menos 1π dá 5π sobre 6. Então isso daqui é igual a 5π sobre 6. E no terceiro quadrante a gente faz, né, 30 graus mais 180, porque aqui fecha uma meia-lua. Né? Então 30 mais 180 dá 210. Em radianos você pega π e soma a π sobre 6. Então aqui fica 7π sobre 6. Tá? Então isso daqui é igual a 7π sobre 6. E daí agora a gente monta, né, a nossa solução. Tá? Então vamos lá. Lembra, né, que a solução é esse intervalo aqui. Então o meu x tem que estar entre 30 e 150, ou π sobre 6 e 5π sobre 6 em radianos, e entre o intervalo, né, de 210 a 330. Bom, então a nossa solução vai ser x pertencente aos reais, tal que x, aqui em cima primeiro, né? X tem que ser maior ou igual que π sobre 6, ou não, né? X maior igual que π sobre 6, e menor ou igual que 5π sobre 6.
Aqui você bota um ou porque você tem a união de dois conjuntos, né? Então, ou x maior ou igual que 7π sobre 6 e menor e igual que 11π sobre 6. E fecha colchete, tá bom? Então, aqui está a solução, né, desse exercício. Se você quiser só utilizar, né, os colchetes, vai ficar então fechado em π sobre 6 até 5π sobre 6, união com 7π sobre 6 até 11π sobre 6, tá bom? Com isso, então, finalizamos este exercício.